Ontem, conversando com um grande amigo, um profissional de muito respeito no Brasil, que atua junto à bovinocultura de corte, entrou no nosso assunto o posicionamento de um figurão que tem hoje aí no Brasil, que participa de podcasts e de algumas situações, como um grande entendedor de carne de qualidade, de bovinocultura de corte. E a afirmação desse figurão mostra que é uma pessoa que foi criada dentro de um escritório de uma grande empresa, que vive um universo totalmente fora da realidade do que nós vivemos dentro da cadeia produtiva da carne bovina. Ele fala sobre carne de qualidade numa situação que está muito fora dos padrões do Brasil, e também fala de uma bovinocultura de corte que foge também dos padrões da pecuária e do próprio pecuarista brasileiro. Essa pessoa mostrou para nós que não conhece a cadeia produtiva da carne bovina brasileira e não conhece também a diferença entre cadeia produtiva da carne bovina e cadeia de valor. Existe uma série de situações, realidades, cenários que estão totalmente fora da afirmação dessa pessoa, e isso, para mim, mostra que alguns eventos no Brasil, alguns podcasts no Brasil, são feitos ou foram criados somente para agradar um ou outro e nada mais do que isso, porque não tratam a realidade da bovinocultura de corte no Brasil. Essa pessoa disse que a bovinocultura de corte será substituída pela bovinocultura de precisão. Pecuária de corte será substituída pela pecuária de precisão. Uma afirmação totalmente equivocada, que mostra que essa pessoa vive num mundo da lua que não é a nossa realidade que nós vivemos. Porque existem pelo menos 3 situações que deveriam mudar radicalmente para que um dia, sabe-se Deus qual dia será ou quando será, a pecuária de corte seja substituída pela pecuária de precisão. Existem situações que nós precisamos entender. A realidade é uma: a pecuária de corte brasileira nunca será substituída. Por quê? Porque tem um trabalho focado única e exclusivamente na produção de carne. O objetivo principal é criar bovinos que serão abatidos para o consumo de carne. E aí nós temos dentro do rebanho bovino brasileiro, a partir de afirmações também que são surreais, o maior rebanho bovino comercial do mundo, como se nós trabalhássemos 100% do rebanho pronto para abate. Nós desconsideramos a parte de genética, a parte ligada aos touros de reprodução, às vacas, aos bezerros e aos animais pronto. Cria, recria e engorda. Nós consideramos rebanho bovino comercial tudo que existe no Brasil, e já está errado. Então a pecuária de corte tem como foco principal a produção de carne. O objetivo é criar bovinos que serão abatidos. Qual é o método que é usado? Envolve uma criação de gado basicamente criada a pasto ou em sistemas de confinamento, dependendo da região e da metodologia usada. Quando nós vamos para a pecuária de precisão, essa que eu falei da pecuária de corte é a realidade que o Brasil está vivendo. Quando nós viemos para a pecuária de precisão, que corresponde aí talvez 10% dos pecuaristas brasileiros, essa é inviável, considerando o Brasil como um todo. Ela tem como objetivo, visa otimizar a produção e a gestão do rebanho por meio de uso intensivo de tecnologia e dados. Então, ela utiliza tecnologia como sensores, GPS, monitoramento remoto e análise de dados para tomar decisões. Essa cabe a um pequeno grupo de pecuaristas no Brasil. É totalmente inviável para a realidade brasileira. Essa pecuária de precisão está ligada a escritórios, a grandes produtores de genética ligados aos grandes grupos frigoríficos. Essa é uma realidade. Mas qual é a realidade da carne do Brasil? É totalmente inversa. Nós temos aí, se considerarmos as escalas de abate, entre 20% e 25% de animais em condições para serem abatidos. O Brasil não tem qualidade no rebanho bovino brasileiro, no rebanho bovino comercial brasileiro. Nós não conseguimos abater uma semana animais de qualidade. Por que criam esses cenários? Porque é para agradar um ou outro, ou essas pessoas fazem uma fama pautada em situações óbvias, porém de outros mundos, como esse cara falou, sobre qualidade da carne, a pecuária de corte ser substituída pela pecuária de precisão. Isso nunca vai acontecer, Nunca vai acontecer. Por quê? Nós chegamos em 3 fatores principais. Primeiro, o pecuarista brasileiro não está capitalizado para isso.
O pecuarista brasileiro não tem genética disponível para isso. O pecuarista brasileiro não tem capital para investir nesse tipo de negócio, numa pecuária de precisão, que é totalmente fora da realidade que ele vive no Brasil, lá em Rondônia, que ele vive no próprio Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, é uma outra realidade. O que esse cara fala sobre pecuária de precisão é que nem um filme de ficção. Não vai nem ter o percentual maior sobre o rebanho bovino brasileiro. Imagina substituir a pecuária de corte. Então, primeiro lugar, o pecuarista. Segundo lugar, o mercado, principalmente o mercado brasileiro, teria que mudar 100% as suas características e só comprar carne de extrema qualidade. Para que chegue no terceiro ponto, os frigoríficos reconheçam, né, essa necessidade e comece a pagar mais esse pecuarista, fazendo valer a pena o investimento dentro da propriedade rural. Então, mais um aventureiro, mais uma pessoa que criou um personagem que anda pelo Brasil falando sobre qualidade de carne num mundo aleatório, né? Falando sobre a pecuária de corte num mundo aleatório que foge totalmente dos padrões e da realidade brasileira quando nós falamos sobre produção de carne e sobre a qualidade do rebanho bovino nacional.